tirando todos os resultados, vai sobrar um jovem da periferia querendo encontrar seu espaço no mundo, que, a partir do momento que começou a encontrar esse seu lugar no mundo, teve vontade de contar para outras pessoas como é que funciona. Um exemplo típico é o seguinte: quando eu era bem jovem, eu via uma pessoa bem arrumada na rua, eu tinha vontade de parar ela e perguntar: cara, como é que você fez? Como é que foi? Qual é o teu caminho? Eu tinha vontade de perguntar. Eu entendia que se alguém pudesse me explicar, encurtaria o meu caminho. Então, tão logo que aquele garoto começou a achar o seu caminho, as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu tive o sentimento oposto. Eu tive o sentimento de eu ser aquele cara que contava para outras pessoas como é que foi que eu fiz. E acho que isso que me levou a me tornar um líder dentro da minha empresa, ajudar outros jovens a transformarem as suas vidas. E depois que eu já tinha atingido um patamar bem elevado, estava morando nos Estados Unidos, meu negócio estava crescendo, já tinha mais de 7 mil funcionários, já faturava, tinha dezenas de milhões de reais de lucro por ano, enfim, eu já estava numa posição muito privilegiada. A internet, ela representou um microfone para eu contar para outras pessoas como é que funciona. Eu acho que se eu tivesse tido acesso ao que eu proporciono hoje, era tudo que eu queria na minha época. Tudo que eu queria era alguém que chegou lá me contando como é que era. Então eu vejo muita utilidade nisso, sabe, João? E me sentir útil pra mim é muito importante. Porque pra mim não basta desfrutar do dinheiro que eu conquistei, não basta só desfrutar das minhas conquistas, embora eu desfrute bastante. Eu também quero ser útil. É por isso que essa é a minha essência, Bruno. Essa tua utilidade que você deixa muito nítida na internet, distribuindo conteúdo na internet, muito forte nas plataformas, com milhões de seguidores. Você é o cara que tinha milhões de seguidores e grande massa crítica, não tinha nem 100 mil seguidores. Você fez movimentos, liderou movimentos muito antes de muita gente. Eu sou um deles. Esses movimentos, esse conteúdo, essa mensagem, era pra combater que tipo de inimigo? Que tipo de coisa? Que força é essa? Essa força que pra muitas pessoas é invisível. Pra você, é visível. E que você chega para as pessoas e fala assim: cara, olha isso aqui. Você não tá vendo, mas existe isso. Olha isso aqui não é teu amigo. Isso aqui é um inimigo. Que força invisível, restritiva, que inimigo que é esse? O inimigo, ele não é invisível, Joel. As pessoas não percebem que ele é um inimigo. Porque ele está visível, só que ele se fantasia de amigo. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza para as pessoas. E eu tô falando do sistema. Parece uma entidade meio sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. Isso tudo nessa camada se apresenta como a solução e a garantia para as pessoas. O sistema educacional padronizado pelo MEC é muito ruim, é muito fraco, é muito defasado, então ele não tem condição de dar garantias para as pessoas, ao contrário, é uma máquina de desigualdade social. Aliás, quem tem acesso a uma educação melhor, porque o pai pode pagar, não aquilo que o Estado oferece, tem vantagem. E eu percebi isso cedo quando eu fui fazer um concurso público, e vi que eu estava muito atrás, embora eu fosse um dos melhores alunos da escola pública. Então eu, com 13 anos de idade, fui fazer um concurso público, e eu era um dos melhores alunos da turma. Me dei conta que eu era um dos piores daquele concurso. Então eu me senti enganado. Eu estava seguindo uma cartilha à risca, e de repente, sendo um dos melhores alunos daquela cartilha, eu me tornei um dos piores naquele concurso. E não só não fui aprovado naquele concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque minha mãe deu o salário dela inteiro para pagar aquela escola para mim. E eu não só me deparei com o meu fracasso, mas eu me senti enganado, já com 13 anos. Mas como assim? Porque eu estava numa escola que eu era um dos melhores, como eu posso ser um dos piores aqui? Então estavam me enganando lá. Sim. Estavam me enganando. Depois, no final por 3 anos eu fiz o mesmo concurso até ser aprovado, mas levei 3 anos. Tirei a diferença, mas foram intermináveis 3 anos. Eu parei de estudar, inclusive, não fui pro ensino médio, porque eu foquei 100% naquele concurso. Sim. E aí depois, eu indo pra escola, eu pegava um ônibus que passava numa rua que se chamava Avenida Suburbana, no Rio de Janeiro, e essa rua é uma rua cheia de bancos. E eu percebi que numa determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. E eu achava estranho, eram só velhinhos, né? Naquela fila. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim: aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, com uma sombrinha, né? Com um guarda-chuva, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei: eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. Nunca eu vou entrar nessa fila. Porque aquilo ali é o quê? É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema, que é a aposentadoria. E olha que naquela época não é como hoje. Naquela época se aposentava com 50 anos, depois teve reforma da Previdência, passou para 60, depois teve outra reforma, e vai ter outras, porque a conta não fecha. É um modelo falido, é um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido.
A conta não fecha da Previdência e não vai fechar. É impossível fechar. É uma questão matemática. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E não é o empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora. Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? É nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado, e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Cara, isso é muito... É um confisco do dinheiro do cara. Não, mas isso aí é um fundo de garantia para te proteger. Ou seja, o inimigo, ele se traveste, ele se fantasia de amigo. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado tá te protegendo ainda. E não dá nem pra pegar o dinheiro. Não dá pra pegar. Você vai ter que comprar um imóvel, ou se for demitido. Tem condições. Assim. Tem condições pra você ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, cara, eu fico vendo essa situação e muitas pessoas não percebem. O 13º salário não é um salário extra, como a pessoa pensa. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. Porque uma empresa faz um orçamento anual. Você faz orçamento da tua empresa? Sim. É anual? Sim. Pronto, então eu vou gastar tanto. É isso. E aí ele pega o salário e divide em 13. Então, em outras palavras, é um empréstimo compulsório que o empregado vai pro patrão. Ou seja, o patrão vai pagar o último salário dele do 13º mês e sem correção. Sem nenhuma correção. E você tem que levantar a mão pro céu, porque tô ganhando um salário extra. Não é salário extra. As pessoas acreditam nisso, mas não é o salário extra. E aí entra na Previdência, e por aí vai, os descontos. Para pra pensar. Não, desconto tem muito. É um desconto descomunal. É descomunal. Descomunal, o desconto. E aí, se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter uns 3,5 de desconto. Aí ele recebe 6,5 na mão. Só que é o seguinte, ele custa pra empresa 19. Isso. Porque o salário dele é 10, a empresa gasta 19. Ele recebe 6,5. Só que do 6,5 que ele recebe, Joel, metade do que ele vai consumir é imposto. Metade. Em média, hoje no Brasil, 50% é imposto embutido. Tudo que você compra. Em média, claro. Tem produto que é menos, tem produto que é mais. Exemplo de carro, por exemplo, né? Carro é uns 40 e poucos por cento, 45%, mais ou menos, né? Eu não lembro de cabeça, mas é 40 e poucos por cento. Cerveja, deve ser 60%, 70%. Produtos de cesta básica é menos, mas na média, 50%. Em outras palavras, se você recebeu 6,5%, desculpa, se o teu salário era 10, você recebeu 6.500 na mão, no fundo, esses 6.500, tudo que você for comprar, metade é imposto. Então, no fundo, esses 6.500 vale 3.250. Só que você custou para a empresa 19. Aí, pronto, agora os 3.250 é teu. Não, meu querido, desse dinheiro você vai pagar IPTU ainda, vai pagar IPVA. Você entendeu, cara? Você vai ter que pagar a escola particular pro seu filho, porque você teve o teu salário descontado ali para pagar os impostos, só que a escola que o Estado entrega é uma porcaria. Aí você vai ter que pagar. A primeira coisa que uma pessoa, quando melhora de vida, Joel, é tirar o filho da escola pública e botar na escola particular. Porque ele quer o melhor pro futuro do filho. Então você paga 2 vezes. Aí você já pagou por segurança pública, mas o Estado sequer tem controle do território, porque tem bandidagem, tem PCC, tem Comando Vermelho, você tem um monte de facção que domina, porque o Estado não tem controle sequer do território, de muitos lugares. E aí você tem que pagar segurança. Aí você vai morar no condomínio fechado, vai pagar um carro blindado, você vai pagar seguro. Mas aí é o seguinte, você pagou pelo SUS, você pagou pela educação, você pagou pela saúde pública. Mas agora com aquele 3.200 de um salário que era 10, que você custa 19, você vai ter que pagar agora plano de saúde. Então, esse sistema escraviza as pessoas. Não é o empresário que escraviza a pessoa, é o sistema esse sistema que escraviza. E ele se traveste de amigo, cara. Não é amigo, é inimigo. Quando as pessoas entendem que é inimigo, aí o jogo muda, aí ela vai ter uma outra postura, entendeu? Além dessa percepção, dessa noção, que é o primeiro caminho para... Com 17 anos, 16 anos eu comecei. Começou, né? Para perceber, né? Igual o mito do Platão, o mito da caverna. O mito da caverna. É o mito da caverna de Platão. Pô, olha só, cara, tem lá um mundo, tem luz, tem árvore, tem lá de fora da caverna. Lá de fora da caverna. Qual que você acredita que é a solução para isso? Além da consciência. Primeira coisa, cara, você tá consciente disso, consciente do que você paga, do teu desconto, da máquina que é falida, que ela não prepara, pelo contrário, ela te coloca em situação de desigualdade. Qual que é o caminho? Joel, tem uma, se não me engano, é Harriet Tubman, se não me engano, uma abolicionista negra americana que trabalhou libertando escravos nos Estados Unidos. Ela tem uma frase que é assim, ó: libertei 1.000 escravos, só não libertei mais 1.000 porque eles não sabiam que eram escravos. Eu penso que abrir os olhos é a primeira coisa. Entender que aquilo que se traveste de amigo, na verdade, é inimigo, é a primeira coisa. A gente entender que toda essa exploração que existe sobre as pessoas, eu falo isso, cara, tendo a grana que eu tenho, o patrimônio que eu tenho, pra mim não muda nada na minha vida, mas eu vim de baixo, eu não consigo. Aliás, eu arrumo problema falando esse tipo de coisa. Posso ser censurado, posso ser processado.
Você entendeu? Mas eu, desde quando produzo conteúdo, eu busco trazer às pessoas consciência sobre essa realidade. E se a pessoa não sabe que está sendo escravizada, muito provavelmente ela é uma candidata a permanecer escravizada pro resto da vida. E o problema é que quando chegar lá na época do INSS, da Previdência, da aposentadoria, já era. Ele tem que descobrir isso enquanto é jovem, para não se submeter a esse tipo de modelo que nos foi imposto. A gente nasceu dentro desse modelo. E eu comecei a perceber isso jovem. Eu falei, não vou entrar nessa fila, não vou entrar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu nunca na minha vida tive uma carteira assinada. Não tive carteira assinada. Não quis ter. Não quis. Eu simplesmente desprezo todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. E não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Quando você não tinha. Eu fiz isso quando eu era pobre. Porque eu achava balela. Político aparecendo de 4 em 4 anos, fazendo as mesmas promessas de sempre, e as pessoas acreditando nas mesmas balelas. Então, assim, eu ignorei solenemente esse modelo todo. Eu sempre achei balela. E aí, cara, a solução é quando você precisa ter coragem de se desprender disso, porque pensa que toda a manada tá indo em direção do sistema, né? Todo mundo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todo mundo tem esse valor. Quantas vezes eu ouvi, mas você não vai ir na sua aposentadoria, como é que vai ser? E se você fica doente? Quantas vezes eu ouvi esse tipo de situação? E eu entendo as pessoas, porque quando você conhece um modelo de vida, qualquer coisa que esteja fora desse modelo, porque esse modelo você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, com teus vizinhos, na televisão. Não é fácil você se desprender da manada. Não é fácil. Sim. Você, quando decide se desprender desse fluxo, você leva um tempo até você ter resultado. E durante esse período, você é taxado de maluco, de irresponsável, não é? Porque você não tem um emprego com carteira assinada. Eu nunca quis ter, nunca tive. Teus pais, Flávio, nisso, eles estimulavam o quê? Meus pais me apoiavam muito, no sentido, porque eu era um garoto estudioso. Eu fui um cara que venci no sistema acadêmico, sabe, Joel? Eu fui um dos melhores alunos. Eu passei nas melhores faculdades. Então eu não sou um cara recalcado porque eu não consegui passar. Sim. Eu passei nas melhores faculdades federais, que para um jovem da minha realidade só podia ser uma faculdade pública, porque meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade privada. Então passar numa faculdade pública era um up, era o máximo, era o que alguém da minha realidade poderia ter. Sim, eu passei. Acontece que num dado momento eu questionei. Você entendeu? Eu questionei. E pensei que eu indo para a faculdade que eu iria, eu levaria 5 anos para me formar. Eu tinha já 19 anos, eu fiquei 3 anos, né, naquela história do concurso. Então eu ia me formar com 24 anos se não tivesse nenhuma greve, o que é improvável. Provavelmente eu me formaria com 26 anos de idade. E aí talvez fosse arrumar meu primeiro emprego de engenheiro de software, porque era ciência da computação que eu estava fazendo, engenharia da computação. E aí minha vida talvez começasse aos 27 anos de idade. E quando eu conheci a área de vendas foi uma área que me deu a seguinte mensagem: eu vendo, eu ganho. Então depende de mim. Sim. Depende de mim, eu não dependo do sistema mais. Não, mas não tem nenhuma segurança. Mas o sistema, da qual segurança? Estabilidade não existe. Começou aí, essa minha frase. Qual a segurança que o sistema me dá? Segurança de que eu vou arrumar um emprego e no final vou me aposentar pelo INSS? Isso pra mim é tenebroso. Isso pra mim não é risco, é a certeza de um caminho em que eu vou sucumbir à mediocridade na minha velhice. Não tem como alguém viver bem pelo INSS. Não tem como. Não existe a possibilidade. Porque o topo do INSS... 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais é o teto. E a maioria não ganha nem 2 mil reais. É verdade. Então, é isso que eu quero pra minha velhice? Depender do Estado nesse nível que eu quero? Negativo. Pra mim, o grande risco é você apostar nesse caminho. Então, a aposta desse caminho, pra mim, era fora de cogitação. Eu não recebi herança. Meus pais não me deram valores, honestidade, palavra. Mas não recebi patrimônio de herança. Nem teria nenhum patrimônio. Então, eu tinha que fazer acontecer.
E o sistema não me oferecia isso. Então, quando eu venci fora do sistema, e aí eu nunca tive carteira assinada, e aí eu venci como vendedor, ganhei dinheiro, cheguei a diretor, mesmo sem registro daquela empresa. Aí decidi sair para abrir o meu negócio estourou, explodiu. E aí, de um garoto que morava na boca da favela, e daqui a pouco eu virei um empresário bem-sucedido. Só que eu não consegui me esquecer de onde eu vim, entendeu, João? E não perdi a vontade de contar para as pessoas como é que é. Assim como eu queria que alguém me contasse como é que era, Sim. eu mantive a vontade de contar como é que é. E para mim, revelar, denunciar o inimigo fantasiado de amigo é uma das minhas maiores missões de vida. Mostrar para as pessoas que aquilo que diz que é seguro, na verdade, é uma armadilha. Fazendo uma analogia, você na caverna se desprende, olha, tem a saída, abre e fala, uou, tem uma vida aqui, volta pra chamar os prisioneiros. Exatamente. O que Eles precisam saber que são prisioneiros, mas eles não sabem. E aí você tá libertando essas pessoas. O que você ouve de objeção? Tô usando essa palavra das vendas. Qual que é o revés que eles trocam? Fala, não, pelo amor de Deus, isso não funciona pra mim, isso não é pra todo mundo. A maior objeção é o medo. Pensa o seguinte, o cara tá dentro da caverna. Se ele sai da caverna, ele pode ser devorado por uma fera, por um urso. Sim. Mas se ele fica na caverna, ele vai ter uma vida abaixo da média e ainda vai morrer de fome dentro da caverna. Então, é mais ou menos assim. Na caverna é certeza que ele morre. Fora dela, talvez ele morra. Não tem garantia. Eu não prometo garantia pra ninguém. Sim. Não existe garantia. Essa é boa. Não existe, cara. Ela tá. Não existe garantia. Não existem garantias, cara. Não existem mesmo, cara. Então, assim, eu não dou pro cara uma fórmula, ó, faça isso, sai da caverna, não tem garantia, cara. Agora, existe uma garantia. Se tu ficar, tu morre. Isso é garantido. Não tem garantia, mas você tá no jogo da probabilidade. É mais provável que aqui. Isso, exatamente. Então é isso, cara. Agora, é pra todo mundo, Joel? Cara, eu acho que todo mundo tem condições, mas a maioria tem medo. Essa é a maior objeção. O medo do desconhecido, as pessoas preferem, na sua grande maioria, abraçar a mediocridade em vez de enfrentar o desconhecido. Mesmo que não seja tão desconhecido assim, atualmente. Porque hoje, cara, o que se tem de informação é verdade. É inacreditável. É verdade. Na nossa época, na minha época, não tinha. É verdade. Se a pessoa quiser pesquisar sobre qualquer palavra, frase que você citar aqui... Na internet, no GPT, na inteligência artificial, cara, tem de tudo, cara. Vai encontrar. Faz um business plan pra ele. É verdade. Na minha época não existia isso. Eu tinha que ficar imaginando como é que seria eu perguntar pra alguém na rua. Então é isso. Então eu penso que hoje o caminho é empreender. Mas, Flávio, empreender não tá dentro do sistema também? Tá dentro do sistema também. Empreender também tá dentro do sistema. Mas a cabeça de um empreendedor fora do sistema é diferente. Eu estou no sistema, mas não pertenço ao sistema. Eu estou porque eu não sou andarilho, né? Mas eu não pertenço a esse sistema. Aliás, é um sistema medíocre. É um sistema que me enxergava como um número dentro de um ônibus lotado, que me desprezava, que me humilhava. Que é o que o sistema faz. Com a maioria das pessoas. Quando entrega um ônibus que você vai ficar com 8 pessoas por metro quadrado dentro do ônibus, é uma grande humilhação. Só que as pessoas se acostumam a ser humilhadas a vida inteira. A forma como as pessoas são tratadas numa repartição pública é uma humilhação. A espera que ela tem que ter é uma humilhação. Então, a sociedade está acostumada a ser maltratada, só que ela está habituada. Tá tudo bem. Virou padrão. Vira padrão. Você entendeu? Então, quando você se liberta disso, é diferente. É bem diferente. A sensação de liberdade é muito boa. Eu recomendo para todas as pessoas não dependerem do sistema. Quase lá. Estamos a um passo dos 100 seguidores e eu conto com você para chegar junto nessa meta. Clica em seguir e bora bater esse número juntos. Flávio, mais do que abrir um negócio, empreender para você é o quê? A filosofia de vida? Empreender é se libertar do sistema. Empreender é se libertar do sistema. Vendas mais empreendedorismo é a liberdade do sistema. Você não vai depender de um patrão, você não vai depender do Estado, você vai criar sua independência financeira, você não depende nem de um país, porque você sai do país e vai para qualquer outro país na hora que você quiser e as portas estarão abertas, porque os países recebem de portas abertas quem tem dinheiro. É chocante isso? Talvez seja, mas essa é a realidade. É o que é. É o que é. Os países vão te receber de portas abertas. Então, quando você conquista a sua independência financeira, é a sua carta de alforria desse sistema medíocre. Porque o mesmo sistema que te despreza e te humilha quando você ainda não conquistou alguma coisa é o mesmo sistema que puxa seu saco quando você vence. Quando você vence, vão botar tapete vermelho pra você. Então, eu sempre digo, olha, quando você tá em baixa, não acredite que você é um bosta, não. Porque o sistema vai te chamar de bosta o tempo inteiro. Não acredita, você não é um bosta. Mas não se iluda quando o sistema começar a puxar o seu saco. Você também não é o cara. Você se manter com a mesma identidade na baixa ou na alta é o que te mantém livre do sistema. Porque você se achar um bosta significa que o sistema tá te dominando. Mas você se achar o cara é porque você se vendeu pro sistema. Então, quando você não se move nem de um lado nem do outro, você se mantém isento dessa porcaria. Você se mantém livre e não ficou com o ego inflado porque o sistema agora passou a puxar teu saco. E aí daqui a pouco você é famoso. Aí, cara, o sistema também vai te tratar diferente. Então eu não me iludo com essas coisas, sabe, João? Eu não me iludo, cara. Eu busco continuar sendo aquele garoto lá da periferia, que quis crescer só com um cara que se livrou, um cara que tá livre. Eu sou a mesma pessoa, mas eu tô livre. Eu lembro que eu percebi essa liberdade em mim
por conta de 2 disciplinas. Disciplinas mesmo, assim, vendas e marketing, que se juntaram. Quando eu entendi que daria para vender o que eu faço, o que eu fazia, e que eu poderia colocar preços maiores do que o sistema me propunha pagar, eu me senti livre. Eu falei, depende de mim, eu tenho que aprender essa musculatura, essa envergadura de vendas vai depender do quanto que eu tenho de venda, que isso vai gerar confiança, e assim por diante. Você foi professor? Eu fui professor. Ou seja, você vendia seu serviço para uma faculdade. Eu vendia minha hora... Por quanto? R$30. R$30 a sua hora. Quando eu já era professor universitário, mas eu já cheguei a receber por hora R$3. R$3 por hora. Já recebi R$3 por hora. No começo da minha carreira, bem no começo, R$3 a hora. Talvez R$2,80, alguma coisa assim. E quando eu recebia 30, aquilo ali realizava seus sonhos? Não. Mas quem decidia que era 30? O empregador. O empregador que decidia. E se minha aula fosse maravilhosa, ia ser 30. Igual. Se ela fosse esplendorosa, Ia ser 30. 30. Se ela fosse magnânima, Flávio, 30. E se ela fosse mediana, Ia ser 30. 30. Se tivesse 30 alunos, 30. Se tivesse 75 alunos, 30. Se tivesse 44 alunos, 30. Ou seja, você vendia o seu serviço para uma instituição que te pagava aquilo. Essa é a razão da sua sensação de liberdade, quando você entendia que você podia vender para o mercado e que você não precisava ter medo de não conseguir vender para o mercado, porque esse é o medo das pessoas já. Você me perguntou da objeção. Elas têm medo. Elas têm medo de vender, mas preferem vender um pacote pequenininho para uma empresa. E aí eu não tenho como não dizer isso, eu tenho muitos funcionários. Todos eles há anos me ouvem falando isso. Então eu fico feliz quando se eu tenho algum funcionário que fala assim, Flávio, obrigado, vou lutar pelo meu futuro. Feliz. Você incentiva. Libertar pessoas, para mim, me motiva mais do que reter funcionário. Então vamos lá, você tem quantos funcionários hoje no total? Nem todos sei. Todos milhares. De Wiser, de MLS? Milhares, sei lá, milhares. Quase, talvez 7 mil, 8 mil, não sei. Tá bom. É muita gente. É muita gente. Tá. São diretos e indiretos no ecossistema, tem franquia, tem... Aí vamos imaginar que eles estão te vendo agora. Não vamos imaginar, isso é fato, eles estão te vendo agora. Eles sempre te veem. E aí eles estão ouvindo assim, poxa, o meu patrão tá dizendo que é melhor eu ir empreender do que eu estar nesse regime aqui do CLT. Porque eu sou obrigado a seguir a CLT, Joel. Todo empresário é obrigado. Se eu tenho um funcionário que não é CLT, sai uma ressalva na minha auditoria no final do ano. Isso é um problema. A regra do jogo é CLT. Ou seja, você joga... Eu jogo a regra do jogo. Você joga na regra, mas quando alguém quer sair dessa regra aqui e pro outro jogo, você fala, opa, valeu, entendeu. É isso aí. Se você pudesse criar regra ou ajustar regra para teus funcionários, qual que seria o ajuste? Olha só. Eu acredito na livre negociação. E aí, quando os que são mais coletivistas pulam das tamancas, entendeu? Porque eles acham que o empresário vai explorar o cara. O que muita gente não percebe é o quanto o empresário depende da mão de obra. Então, na verdade, é uma relação de mão dupla, empresário e empregado. É uma relação de mão dupla. Eu, por exemplo, eu não vou dizer que todos os empresários fariam isso, entre um cara que tem salário de 10 mil, que me custa quase 19, e ele tem 3.500 de desconto, e recebe 6,5, eu preferia dar os 19 na mão dele. Me custa 19, eu preferia dar os 19 na mão dele. É muito melhor funcionário receber os 19 do que ele receber 6,5 e ainda pagar 50% de imposto. Melhor. Aí muita gente fala, mas nenhum empresário daria isso. Daria, cara. O empresário gasta uma grana com treinamento, com bônus, com endomarketing para motivar a sua equipe. Sim. Uma equipe motivada e engajada produz mais. Exato. E uma equipe que ganha mais, produz mais. E mais do que isso, um mercado, se todo mundo, em vez de ter essa grana toda retida para o Estado, é para pagar as mamatas deles, né? E esse dinheiro estivesse na mão das pessoas, ia ter mais dinheiro no mercado para consumir. As empresas venderiam mais. Então, no fundo, toda essa escravidão aqui saca essa grana do mercado, das pessoas, das empresas, para as repartições públicas. Para bancar a corrupção, para bancar privilégios, para bancar salários acima do mercado, para bancar tudo isso que a gente vê e tá careca de ver todos os dias nos noticiários. Juízes ganhando centenas de milhares de reais, lagostas, jatinho. Cara, jatinho hoje virou moda. Os ministros andam só de jatinho. Antigamente era exceção, agora não. A FAB virou uma empresa de táxi aéreo. Sim. Você entendeu? Então, cara, essa bagunça, essa casa da mãe Joana, tem que ser bancada por quem? Pelo cara que está nos assistindo aí. Isso é tudo dinheiro que sai do mercado, que sai da bolsa das pessoas, que poderia estar crescendo no consumo, mas não. Está indo para repartição pública. Isso é escravidão, cara. Porque dinheiro é o tempo, é o resultado do nosso tempo de trabalho. Então, parte do nosso tempo é desviado da sua finalidade, que deveria ser a gente construir a nossa vida, mas para ir para a máquina estatal. Então nós temos uma máquina estatal gigante. O judiciário brasileiro
custa mais caro que 9 países da Europa, lá França, Itália, Inglaterra, não me lembro exatamente todos os países, estava vendo esse dado hoje. Esses países juntos têm 317 milhões de habitantes. O Brasil tem só 213 milhões de habitantes. Ou seja, em nenhum ângulo se justifica. E, na sua opinião, não vai melhorar? Não vai melhorar. Vai piorar? Vai. Sinto dizer. Porque sempre foi assim. Eu tenho 53 anos de idade, Joel. Sempre foi assim. E está protegido, inclusive, pela Constituição Federal. Os aumentos são automáticos. O orçamento é travado. E nenhum presidente da República tem poder sobre isso. O presidente da República não manda nada, Joel. Nada. Nenhum presidente. Nem de direita, nem de... Ninguém manda nada. Está travado. É assim. Quem manda no Brasil são os vitalícios. Eles mandam. Os presidentes não são vitalícios. Não são vitalícios. Eles são inquilinos provisórios. Hoje está aqui, amanhã não está. Mas os vitalícios estarão pelo resto da vida. Isso tudo é sustentado pela Constituição Federal. E quem quiser mudar isso, está correndo risco. Ou, na melhor das hipóteses, alguém vai dar uma canetada que é inconstitucional. É assim que funciona. Então, não acredito que vai mudar. Você é muito pessimista. Opa, peraí. A vida toda foi assim. Quem entende como as coisas funcionam, não se ilude com o sistema. Quem entende como as coisas funcionam, não se ilude. As pessoas se iludem com o sistema, cara. Eu vou anotar essa. Se ilude. E aí por isso que fica o quê? Contando, militando na política. O cara fica esperando que alguma coisa vai acontecer. Não vai acontecer. Quem trabalha nesse regime vai parar no INSS. O INSS é quebrado. É muito provável que não tenha sequer dinheiro para pagar a aposentadoria do jovem que está trabalhando hoje. Que a conta não fecha, João. As famílias têm cada vez menos filhos, os velhos morrem cada vez mais tarde, essa conta não fecha. Então, enquanto é tempo, a pessoa tem que sair da caverna e tem que se libertar da escravidão. Isso requer que ela empreenda. Ela tem que aprender qual habilidade, Flávio? Vender. Não, primeira habilidade, questionar. Saber perguntar. Saber perguntar e questionar, porque quem não questiona segue a boiada. Boa. E vai seguir a boiada. E aí quando acordar, já está aposentado, recebendo a mixaria. E aí já era, a vida não volta atrás, cara. A vida não volta atrás. Enquanto é tempo, a pessoa tem que pensar o quê? Ela tem que questionar. Depois que ela questionar, precisa decidir o que ela quer. Eu não quero o sistema. Eu quero liberdade. Tem que tomar essa decisão. Porque a outra decisão é, eu quero segurança. E aí o inimigo se traveste de amigo e fala, eu vou te dar segurança. Vem aqui nesse caminho. Cara, mentira, não tem segurança nenhuma. Tá passando um filme na minha cabeça. É valer, claro. Tu foi professor, Joel. Tá passando um filme na minha cabeça. Você ficou quantos anos dentro do sistema, Joel? 11. 11 anos. Só dando aula 11. E se você voltar lá na faculdade que você dá, você vai encontrar os mesmos amigos seus ganhando os mesmos R$30 mais inflação. Eles estão lá. Eu sei. Eu vejo. Eu falo isso com dor no coração. Eu não falo isso. Eu falo isso com muita dor no coração. É isso que me faz fazer o que eu faço. De ver gente boa, de ver gente talentosa presa dentro da caverna. Presa no sistema. Então o cara tem que falar, quero liberdade. Eu quero liberdade. E aí depois ele precisa desenvolver habilidades. A primeira delas é vendas. E detalhe, dentro do sistema, venda é feio. Dentro do sistema, venda tem que ter nojinho de vendas. Olha lá o vendedor. Olha lá o vendedor. Olha o papo de vendedor. Olha o papo. Papo de vendedor. Olha o papo de vendedor. É. Olha aí, malandro, hein? Dá nó em pingo d'água. Vende gelo para esquimó. Tudo isso é depreciativo. Tudo isso é pejorativo. É uma cultura que afasta as pessoas da liberdade e mantém elas dentro da mediocridade. Cara, isso é muito verdade, cara. Quando o cara sai do sistema e vai vender... Ele é criticado. Nossa, são tantos termos pejorativos, né? Ô, Joel, o cara cheio de lábia, Tu estudou pra isso, pra virar blogueirinho. Fala, blogueiro. Pra virar coach. Tu estudou, tu fez mestrado pra isso. Isso é os que falam na tua frente. E os que falam por trás. Cara, tu viu o Joel? Joelzão. Nossa, mãe, cara, virou arcoteiro, cara. Virou brincadeira, cara. Virou... cheio de lábia. Putz. Cheio de lábia. E que fim deu o Joel, hein? Era nadador, depois virou professor, e tinha tudo pra ter um futuro brilhante. Agora, aí faz até aquela cara de nojo, Joel. Por quê? Essas pessoas não fazem isso por mal. Elas foram condicionadas mentalmente a achar isso, até porque achar isso é uma anestesia para a escolha medíocre que ela fez para a vida dela. Acreditar que você é um louco, que você é um retardado porque você tomou determinada decisão, é um consolo para a escolha ou a falta de escolha que ela teve. Só que o detalhe é o seguinte, cara. Um dia o tempo passa, aí o Joel fica milionário, daqui a pouco fica multimilionário, daqui a pouco fica famoso, daqui a pouco é um cara bem sucedido, daqui a pouco tem várias empresas. Daqui a pouco o Joel é um cara rico, um cara que já fez mais de 100 milhões de patrimônio.
Aí um dia aquela mesma pessoa, do alto da sua negação, olha pro Joel e ela vai pensar, onde eu errei? Talvez ela pense, não dei sorte, dei azar. Talvez ela pense, Joel é sortudo. Chance alta dela pensar isso. Chance alta. Só que não é assim. E geralmente esse cara que não entende essa relação de causa e efeito, ele deposita a sua esperança na mão de um político. Cara, e o pior é que entra a eleição, sai a eleição, ele elege quem ele quer, daqui a pouco o outro, e nada muda. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ah, mas tem um lado que é melhor. Talvez até eu tenha alguma preferência de um lado ou outro, talvez até tenha. E não significa que eu estou alienado do mundo. Eu só decidi não depender da minha vida e nem da minha família desse esquema.